Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nós vos saudamos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é recorrente nas histórias bíblicas, uma palavra em hebraico, e mostrando tudo que ela abre para nós, pensando no nosso dia a dia, em tudo que ela representa e porque ela consta inclusive em bênçãos, em preces. E a palavra escolhida para hoje foi pão, lehem em hebraico. E porque o pão está, por exemplo, ligado ao simbolismo da Páscoa e também nas diversas histórias bíblicas. E para isso nós selecionamos duas passagens em específico e mais alguns trechos do livro do Zohar e dos Sábios. Vamos tentar trazer para vocês algumas meditações. Eu já te saúdo, meu querido amigo, e te passo a palavra para então começarmos esse assunto. Olá, é uma alegria muito grande estarmos aqui conversando sobre esses temas tão elevados que alimentam a nossa alma, e o tema de hoje, mais do que nunca, vai mostrar como essa conversa é verdadeiramente um alimento para a nossa alma. E o primeiro ponto que a gente vai abordar é o encontro de Melquisedeque, rei de Salém, com Abraão. E nesse encontro, narrado no capítulo 14 do livro de Gênesis, a partir do versículo 18, fala que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O que interessa para nós aqui é o pão e o vinho que Melquisedeque trouxe para Abraão. E a palavra pão em hebraico ela é escrita com 3 letras, né? É lehem, então é um lamed, que tem o valor numérico de 30, o het, que tem o valor numérico de 8, e o mem, que tem o valor numérico de 40, somando então 78, né? O valor numérico da palavra pão. E a palavra vinho é escrita também com 3 letras, 2 iods, iod, iod, e mais um nun. E o iod tem o valor numérico de 10 e o nun valor numérico de 50. Então nós temos aí a palavra pão com valor numérico de 78 e a palavra vinho com valor numérico de 70. É linda essa passagem, né? Quem gosta de ler a Torá sempre observa esse encontro entre esses dois grandes homens, digamos assim, se nós pegarmos o sentido literal, mas aqui nós não estamos buscando o sentido literal, mas sim o sentido simbólico, né? A primeira questão que nos chama a atenção é que lehem, que dá 78, os sábios dizem que ele tem uma relação direta com o nome divino, com Hashem, uma vez que 78 é igual a 3 vezes 26, certo? Então, lehem, por si só, já mostra que é 3 vezes o nome divino. E quando nós unimos ao yain, que é o vinho, nós temos aí os 148. E o segredo belíssimo que nós já encontramos nessa conjugação do pão e do vinho, eles como elemento simbólico, é que 148 nos dá a palavra Pessar, Páscoa, né? Pessar. E então, assim, simbolicamente, quando se come o pão e se bebe o vinho, que nós vemos, inclusive, esse ritual sendo performado na religião cristã, ele simboliza esse momento do Pessar, né? Do que simboliza a Pessar, que é justamente, se nós pudermos já agora demonstrar que não se trata de um ato físico simplesmente, mas é para reverberar de que nós estamos saindo do plano físico para ir para um plano metafísico, um plano simbólico, no momento em que se tem o pão e o vinho, se faz o Pessar, que é a primeira Pessar que nós pensamos é a saída de Mitzrayim, a saída da escravidão da forma. E de forma paralela, na Páscoa cristã, também nós visualizamos a mesma ideia de que é a vitória do Espírito sobre a carne, onde a carne pode ser subjugada, pode ser torturada, mas o Espírito é vencedor. Então, esse momento do Pessar, tanto na religião judaica quanto na cristã, mostra justamente a libertação da forma, quando se une o pão com o vinho. Perfeito, muito bonito essas
essas considerações, e a gente pode pensar, e aí talvez também num pensamento um pouco mais criativo, mas a palavra Pesach, ela soma 148, né? E nós temos a palavra Erhad, que o valor numérico de Erhad é 13, mas ela é escrita com 3 letras. O Aleph, que tem o valor numérico de 1, o Het, que tem o valor numérico de 8, e o Dalet, que tem o valor numérico de 4. Então nós temos, se nós reduzirmos aos números, né, e estruturalmente nós podemos falar que existe também uma relação entre Pesach e Erhad. E Erhad, como todos nós sabemos, significa unidade, né? Então, também com esse sentido simbólico, nos refere a essa relação, esse retorno à unidade, que também é um simbolismo interessante em relação ao valor 148, né? Muito bem, é justamente essa ideia de que nós, no momento em que há a união, a saída da forma, nós estamos em unidade com o próximo. E aí se desvanece essa ideia de binário, essa ideia do binário que é da forma, e passamos para uma unidade, para uma comunhão mais íntima. E é interessante essa simbologia do pão, seguindo nessas ideias que ele nos traz, porque nós vemos que também ele simboliza, logicamente, o sustento divino e o sustento físico mesmo, não é? E quando nós vemos que a todo o Shabat, em todo sábado, uma questão da tradição judaica, tem o pão coberto, né? E se faz uma bênção sobre o pão, que está aí na tela, que é no seguinte sentido: bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Em hebraico, Baruch atah Hashem, Eloheinu, melech haolam, hamotzim lechem min haaretz. E uma questão interessante aqui, querido amigo, é nós pensarmos por que na bênção do pão consta: abençoado é o Senhor que faz sair o pão da terra. Por acaso o pão sai da terra? Né? Isso é meio estranho se nós formos pensar, né? O pão não sai da terra. O que sai da terra é o trigo, que é processado, que depois passa por toda uma série de transformações até chegar à nossa mesa. E aí os sábios dizem que o pão, ele tem esse símbolo que, embora nós tenhamos todo esse processo de trabalho humano, de plantar o trigo, de colher o trigo, de depois processar esse trigo, etc., etc., até transformá-lo em pão, na verdade é uma bênção que esse pão tenha chegado à nossa mesa, e ele passou por um processo, muitas vezes, de milhares de pessoas envolvidas. Se nós pensarmos, inclusive, em logística, energia elétrica envolvida, outros insumos que podem ser necessários. Porém, o pão é uma graça divina, e todos que participam desse processo, eles servem justamente para chegar nesse momento de comunhão universal, né? Ele representa essa comunhão universal de todo ser humano. Perfeito, muito, muito bonita essa bênção trazida, e ela nos refere a esse aspecto da graça, e o pão simboliza isso, né? Um alimento universal, e o símbolo, né, simbolicamente representa essa graça, porque além das mãos, né, dos trabalhadores, para ter o trigo, para ter o pão, também precisou da chuva, também precisou do sol. Então, às vezes o trabalho humano não é suficiente para produzir esse pão, né? Porque, em última análise, tudo vem de Deus, e o pão simboliza isso. Aliás, uma outra relação é o próprio maná, né? Que é o pão dos anjos, referido no Salmo 78, e que alimentou o povo que estava no deserto, né, o povo judeu enquanto estava no deserto. Então, essa bênção, ela remete muito bem essa noção de agradecimento, né, esse sentido de quanto devemos ser gratos por comermos o pão de cada dia, que, aliás, também está naquela oração cristã muito conhecida, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Então, esse agradecimento e essa consciência de que esse alimento físico provém de Deus, assim como o alimento para a nossa alma, o alimento espiritual, também é a palavra de Deus e também provém dessa comunicação do invisível com cada um de nós, proporcionando através da sua palavra, através da Torá, que chegue também esse alimento espiritual à nossa alma. Exatamente, né? E como é que se processa é bonito isso que tu disseste, porque como é que se processa esse alimento divino que é representado pela Torá, né?
esse alimento divino se manifesta pela divisão do pão, né, de não mantermos apenas para nós. Primeiro, quando nós falamos em pedaço de pão, quando nós damos um pedaço do pão para alguém, ele é chamado de keker lachem. Keker lachem. E aqui nós temos também um segredo simbólico de dar um pedaço de pão e dividir, né? Nós temos inclusive nas nossas mesas aquela expressão, olha, pão não se corta com a faca, se divide com a mão, que é justamente essa ideia de dar um pedaço de pão para o outro, porque keker lachem nos dá o número 318. E 318 é o mesmo número de siar, que é conversação. Então, quando alguém está dividindo o pão com outra pessoa, ela está fazendo o mesmo ato que conversar. E como nós vamos para a questão numérica, né, querido amigo, nós vemos que a conversa, ela já é uma divisão de um pão. Não preciso nem do pão físico. Só pelo fato de nós estarmos aqui, nesse momento, eu e você, conversando com outras pessoas que estão aqui nos ouvindo, outros amigos, esse ato já é uma divisão do pão. Nós já estamos dividindo esse pão. Porque a própria numerologia da palavra nos dá essa ideia. E eu queria trazer, querido amigo, mais uma tradição sobre essa importância, que é a questão do pão e do sal. Porque no Shabat também nós vemos uma tradição judaica muito significativa, que é mergulhar o pão no sal. E por que se faz isso? Quando nós pegamos a palavra sal, nós vemos que ela se escreve como malar. Malar. São exatamente as mesmas letras de lechem. Então, pão e sal têm as mesmas letras. E tem a mesma expressão numérica, logicamente, ambas somam 78. Então, quando alguém molha o pão no sal, ele está fazendo 6 vezes 26, 2 vezes 78, lógico, né? Mas 6 vezes 26, ou seja, ele está unindo, nós já fizemos um estudo sobre o que se representa o 6, ele está unindo o plano divino com o plano físico. Ele está mostrando que o sal também é um elemento sagrado, que deve estar presente, deve trazer esse sabor, mas esse sal, ele representa justamente a união do invisível com o visível. O 3 de cima com o 3 de baixo, ou como chamam os dois partsuf diferentes unidos, como se fosse um casamento divino, né? Então, essa tradição também mostra como um ato físico serve para manifestar uma força divina, né? Muito bonito isso que foi dito. E só para lembrar, quando referiste a palavra sier, né? Que é esse pedaço de pão, esse 318, né? Eu me lembrei do próprio nome Eliezer, né? Que é a ajuda de Deus, que também tem esse mesmo valor numérico de 318. Então, quando nós dialogamos, né, quando nós conversamos, nós estamos oferecendo esse pedaço de pão. E se as nossas palavras forem inspiradas pelo Eterno, se nós estivermos falando sobre temas elevados, nós estaremos certamente também recebendo a ajuda de Deus, né? Se nós estivermos falando, essa conversa, esse diálogo for uma manifestação, ou pode ser uma manifestação da própria presença divina. É interessante que também o livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 21, diz o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E não só num sentido literal, mas também nesse sentido simbólico. Nós podemos, também através da nossa palavra, né, oferecer a própria presença de Deus para aqueles que estão afastados, né, do Eterno. Então, como é importante essa questão da conversa, como é importante essa questão do diálogo, até para que Deus possa se manifestar no mundo, até para que se possa, na medida do possível, trazer aqueles que estão afastados do Eterno para uma dimensão mais espiritual também. Sobre essa comida com o inimigo, até antes de entrarmos aqui, havíamos falado sobre o Gênesis 37, 25. Se puderes relatar esse relato do Gênesis, da história do José, que Perfeita. mostra justamente. É muito pertinente. Nós conversávamos e nós havíamos prometido 2 passagens bíblicas, e a segunda passagem é justamente essa do Gênesis 37, porque os irmãos do José estavam tomados pela inveja a partir dos sonhos, né? José, o sonhador, né? Ele
ele tinha então aquele sonho em que ele sobrepujava os seus irmãos, e eles com inveja, porque ele era o preferido, né, do pai. Então eles estavam tramando de matá-lo. E aí, a partir do versículo 23, fala que aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão e a nossa carne. E a professora Eti, então, ela ensina que quando eles dividiram o pão, quando eles sentaram e comeram o pão, aquele desejo de matar o José se desvaneceu e foi substituído então por essa outra atitude de vendê-lo aos mercadores, aos comerciantes que iam para o Egito. Então, como essa atitude, e claro que tem essa percepção histórica, né, essa narrativa literal e histórica, mas no ponto de vista simbólico, né, como esse ato de sentar e compartilhar o pão, de uma certa maneira, transformou o intento, né, maléfico que os irmãos tinham de executar o José, e transformou isso numa outra atitude de vendê-lo como escravo para os mercadores. Excelente. Mostrando de novo essa questão do siar, né, da conversa, de como a conversa ela pode se transformar de uma semente a algo que traz a energia divina. Me fez lembrar um capítulo do Zohar, de um dos temas talvez mais complexos, mas que é transformado em uma história muito bela, que se chama O Livro da Modéstia, que conta uma história de um senhor que morava em cima do monte, sozinho, um ermitão, e que plantava trigo. Mas ele só comia o trigo. Ele não comia o pão, ele só comia a semente de trigo, aquela dura semente de trigo que fica até difícil de imaginar como alguém conseguiria comê-la. E certo dia ele desce para o vilarejo e alguém oferece um pão para ele. E ele come o pão e diz: olha, muito bom esse pão, gostei, o que é isso, né? Do que isso é feito? E a pessoa fala: olha, isso aí é feito de trigo. E aí o homem fica impressionado, porque ele só comia o trigo, e diz: poxa, isso é muito bom, mas eu conheço o trigo, eu sou o cara do trigo, eu sou quem planta trigo e colhe trigo. Dá mais um período, assim, eles chegam e oferecem um bolo para ele. E ele pergunta: o que é isso? Né? Ele pega, cheira o bolo e pergunta: o que é isso? E daí ele fala: é um bolo. Do que é feito? É feito de trigo. E aí ele diz: bom, de trigo eu conheço e como o trigo em si. Depois, mais para frente, chega alguém e oferece uma sobremesa muito gostosa, um bolinho todo caramelizado chamado de baklava. E ele nem experimenta, ele olha e diz: o que é isso? Né? E a pessoa responde: baklava. Do que é feito? É feito de trigo. Ele: não preciso experimentar porque eu já sei tudo do trigo. Essa é uma conversa que merece múltiplas interpretações, mas uma delas é que esse senhor ele estaria apenas vinculado à Torá sozinho, lendo a Torá sozinho, o grão de trigo duro. E ele estava meio que rejeitando. Ele até vê que num primeiro momento, o primeiro nível da Torá, ele até gosta, o nível, digamos assim, alegórico, ele até come o pão, mas nos níveis mais do insight e o nível do segredo, que são os dois últimos, Beklavá até lembra o nome Kabbalah, ele nem quer experimentar porque ele fica no sentido só literal da Torá. Essa é uma forma de se aproximar dessa história. Mas mostra, meu querido amigo, justamente a importância de nós conversarmos, a importância de nós termos o insight e dividirmos. E trago ainda só mais duas passagens muito breves. A primeira é que nós temos mais uma palavra
que é composta com essas mesmas 3 letras, que é Rolam, que é sonho. E quando nós dividimos um sonho, é como se nós dividíssemos o pão. Então, eles também trazem essa ideia. E a última que eu quero trazer é do Ravi Isaac de Luria, que era considerado talvez um dos principais agentes assim da Cabala, enfim, de toda a tradição judaica, toda a tradição mística. E ele traz algumas ideias muito interessantes sobre o pão. A primeira é que ele diz o seguinte, ele fala justamente dessa conexão que nós temos entre pão e sal, e ele acrescenta mais uma palavra em aramaico, que é mazal, que significa sorte, que em aramaico também, da forma que ela é escrita, também dá 78. Ele fala o seguinte, que pão, sal e sorte representam 3 atributos que não dependem do mérito do homem. Eles vêm por Deus, porque sem esses 3 atributos o mundo não subsistiria. E quais são eles? O primeiro é o sustento, o segundo são filhos e o terceiro é a própria sorte. Então veja, meu querido amigo, que é interessante porque nós pensamos que o nosso mérito é algo, o nosso sustento que é algo que nós conseguiríamos apenas pelo nosso trabalho duro, pelo nosso acordar cedo e dormir tarde, trabalhar quando ninguém está olhando, mas na verdade esse mundo foi feito para nos dar o sustento que nós precisamos, mesmo sem esse esforço máximo do homem. Claro que há necessidade de algum esforço, mas não depende tanto de nós. Ele depende muito mais dessa graça divina. Tá? Isso serve também para filhos e isso serve para a sorte. Por isso que nós não conseguimos explicar muitas vezes por que determinadas pessoas têm tanto sustento, ou por que tantas pessoas têm tanta facilidade em ter filhos, ou por que têm tanta sorte. Porque isso não depende do mérito da pessoa. Depende muito mais da graça divina que vem de graça. Não, excelente esses ensinamentos, né? essa conversa e tudo isso que é dito e que a tradição nos oferece a respeito desse simbolismo, né? E para nós termos essa consciência de que não depende só da nossa vontade, só do nosso trabalho, mas também da graça divina, como bem disse Isaac Luria. Inclusive, querido amigo, a gente estava também conversando sobre um texto dele que eu acho que seria um excelente fechamento para essa conversa, sobre o fato do pão ser o alimento da nossa alma, inclusive no mundo vindouro. Certo, bem lembrado. Eu vou pedir licença então para traduzir esse pequeno pedaço de um livro do Isaac Luria, que ele fala o seguinte: no paraíso você vai comer muito pão da Torá, que você tiver estudado enquanto estiver vivido neste mundo daqui. A Torá é a nutrição da alma. As mitzvot são a vestimenta dessa alma, mas a Torá é sua nutrição. Então, se uma pessoa tiver performado bons atos neste mundo, ela pode até ter uma vestimenta no mundo vindouro, mas ela não terá comida. A comida que ela comerá depende do estudo da Torá, da conversa sobre a Torá. Então, essa é a passagem. Perfeito, muito bonito. Eu acho que com isso nós podemos encerrar essa conversa que nos trouxe tantos elementos para a nossa meditação, e eu espero que a nossa audiência tenha sinceramente podido saborear também esse pão que vem não da nossa boca, não da nossa mente, mas esperamos que do próprio Eterno. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Excelente, eu te agradeço, meu querido amigo, eu agradeço a você que esteve aqui conosco até agora, conversando e nos escutando. E nós nos encontraremos na próxima. Deixo o nosso abraço ao professor Aete, a todos os nossos amigos, e até a próxima.